E durante discurso ao lado do presidente Jair Bolsonaro, na tarde de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer o governo Bolsonaro na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Organização Militar Comum de Defesa tem 28 países membros. E ao ser questionado por jornalistas sobre a crise na Venezuela, Trump afirmou: nós podemos ser muito mais duros se necessário. Quanto à Venezuela, nós enviamos auxílios, né? Os Estados Unidos enviaram auxílio, mas parece que o Maduro não vai sair de lá. O senhor está preocupado em perder a velocidade da abordagem? Quanto tempo deve durar essa abordagem? Eu não tenho nenhuma especificidade de tempo. Eles já estão lá há muito tempo, Maduro e o seu predecessor, mas as coisas vão melhorar. Mas a gente não fez as sanções mais duras ainda, nós podemos fazer isso ainda, mas a gente não entrou com as sanções mais duras nesse momento. A gente está num meio termo ainda nesse momento, mas nós poderíamos ser muito mais duros se necessário. Mas nós queremos apenas conseguir cuidar dessas pessoas que estão sofrendo e morrendo nas ruas. É uma desgraça o que está acontecendo na Venezuela. Era um dos países mais ricos do mundo e, do nada, se tornou um país assolado pela pobreza, sem alimentos, sem água, sem ar-condicionado e sem nada. Sem eletricidade. Durante um bom tempo, na semana passada, eles estavam sem eletricidade. É muito triste ver o que está acontecendo na Venezuela. O senhor pensa nessa possibilidade de travar essa batalha com a Venezuela para tirar o Maduro do poder? Obrigada. Como eu disse, todas as opções são abertas. Os Estados Unidos não estava apoiando a entrada na OCDE? Esse apoio vai existir? Qual foi a pergunta que foi feita? Isso é o que nós faremos para honrar o presidente e honrar o Brasil. Nós vamos ter uma relação muito justa aqui entre as partes. Já o presidente Jair Bolsonaro, após ser questionado sobre a permissão de uma base militar dos Estados Unidos para dar apoio na fronteira com a Venezuela, ele afirmou que discutiu com Trump a possibilidade do Brasil ser um aliado no combate à crise no país vizinho. Discutimos a possibilidade de o Brasil entrar como um grande aliado extra-OTAN. Há pouco permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível, fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana. O Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul e hoje o povo passa fome, sofre violência, sofre com falta de medicamentos, uma coisa terrível que acontece lá e nós temos que somar esforços, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Bolsonaro, uma outra pergunta sobre as eleições de 2020. Uma série de democratas que estão visando
substituir o presidente, abraçaram ideias socialistas. O senhor criticou isso no passado. Se um candidato que segue ideias socialistas, como que isso impactaria o seu relacionamento com os Estados Unidos? É um assunto interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoiou no passado, assim como foi feito comigo no Brasil, eu concordo. Repetirá esse voto com toda certeza. E cada dia que passa, essas pessoas mais voltadas ao socialismo e até mesmo ao comunismo, aos poucos vão abrindo sua mente para a realidade. Você pode ver, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada há pouco tempo. Não para que brasileiros que apoiam o socialismo irem para a Venezuela, mas exatamente o contrário, para que venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil. Esse sentimento, com toda certeza, ficará muito latente por ocasião das eleições do ano que vem. Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam a diminuição da influência da China no Brasil. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump, sobre os chineses no Brasil? O Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Então, estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos.